Bom dia a todos. Então nesse vídeo eu vou explicar para que serve essa placa eletrônica e como essa placa eletrônica funciona. Ela é do fabricante Mesa, então ela é compatível com o sistema Linux CNC, é o sistema que é utilizado para automação industrial, retrofit de máquinas. Essa aqui é o modelo THC AD2. Então qual que é a funcionalidade dela? Ela simplesmente converte tensões analógicas. Então ela tem aqui uma entrada analógica aqui. É uma entrada que ela aceita de 5 a 10 volts. E aqui temos uma saída de frequência que ela começa de 100 kHz e vai até 1 MHz. Então aqui temos o osciloscópio que está analisando aqui a tensão, está mostrando a frequência. Então aqui no osciloscópio ele mostra aqui, ó, nessa parte aqui a frequência. Então aqui está em torno de 333 kHz. É a frequência de saída aqui na tensão de 2,8 volts. Então, por exemplo, se eu diminuir aqui a frequência, a tensão, ele vai diminuir a frequência. Então eu vou diminuir aqui a tensão, ó, e automaticamente a frequência está diminuindo. Então quando está aproximadamente quase em 0 volts, a frequência cai para 100 kHz. Então, sem tensão, ele cai para 100 kHz. E daí conforme eu vou aumentando aqui a tensão, ó, ele vai aumentando a frequência. Então se eu aumentar aqui para 10 volts, o que vai acontecer? Ele vai para quase 1 MHz. Então ele consegue monitorar aqui a tensão de entrada aqui e converter isso em frequência. Daí agora eu vou ficar lá qual a aplicação desta placa eletrônica. Essa placa eletrônica ela foi desenvolvida com a seguinte finalidade: para controlar a altura da tocha de corte plasma. Então o que acontece? Nesse vídeo eu não vou explicar sobre isso, né, que não é para esse fim, mas a máquina que tem o corte de plasma, ele tem uma altura certa para ignição, para acender ela, para começar o processo. Tem a altura também de corte, e isso varia de máquina para máquina, varia de espessura da chapa, da umidade, temperatura. Então isso aí ele precisa ser monitorado pelo programa do Linux CNC para saber qual a correta altura para fazer o corte. Então a função dessa placa é justamente pegar essa tensão e transformar ela em frequência. E essa frequência ela vai ser lida pelo programa. Então o programa vai saber qual a altura correta para poder fazer o corte. O programa ele vai ser configurável, né? Não é que ele vai saber. Você vai ter que configurar no programa a altura correta para o corte. Mas para que o programa tenha essas informações, tem que ter aquisição de dados através dessa placa eletrônica. Então essa placa eletrônica ela vai conseguir fazer essa leitura e transformar isso numa frequência. E daí a máquina não vai conseguir ler essa frequência e através de uma tabela saber a altura correta para poder fazer o corte e a ignição da tocha de corte plasma. Então aqui eu estou fazendo um teste e ela está funcionando. Como essa placa eletrônica só funciona ou com 5, ou de 0 a 5, ou de 0 a 10, conforme a configuração do jumper, para tensões maiores é necessário colocar resistores na entrada para diminuir a tensão. Só que tem que ser um resistor específico que tenha o valor ohmico correto e que tenha a tolerância correta. Se colocar qualquer resistor, ele não vai ter uma precisão necessária para que o projeto funcione corretamente. Então a nossa empresa é especializada aqui em automação industrial
Trabalhamos com diversas marcas, Siemens, ABB, Fanuc, mas também trabalhamos com Linux CNC. Então, se você precisa de serviços de programação, automação, poderá entrar em contato através do nosso website linotech.com.br. Muito obrigado a todos, até mais.